o que eu quero compartilhar com os irmãos, parte das verdades encontradas aqui. Ou seja, a gente encontra verdades aqui que falam sobre o Evangelho, e o tema de hoje é a verdade do Evangelho, e especialmente a verdade do Evangelho contrastando com a verdade deste mundo. Este mundo possui uma verdade, sabia? Por mais que a gente vive em tempos de, não sei se você já ouviu esse termo, tempos de pós-verdade. Sabe o que é pós-verdade, irmãos? Para não dizer que é mentira, né? Pós-verdade é o seguinte: você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Alguém já falou isso para você? Pós-verdade. Então não é que é mentira esse negócio de crer em Jesus. Não, mas é a sua verdade. A minha pode ser crer em outra coisa, né? É um mundo de pós-verdade. Mas mesmo este mundo possui a sua verdade, possui as suas versões do que está correto ou não. E a verdade do Evangelho, por isso que, irmãos, o Evangelho, apesar dele abençoar este mundo, porque a presença da igreja deve ser uma presença abençoadora, até mesmo quando a igreja condena pecados, ela está abençoando, né? Mas por isso que ele é rejeitado por este mundo, porque ele confronta o mundo com a verdade que existe nele, e é a verdade verdadeira, obviamente, né? Qual a primeira verdade do Evangelho a ser lembrada sobre mim? Está contida nesse verso, mas claro, em toda a história das Escrituras. É a verdade sobre mim mesmo. A primeira verdade é a verdade sobre mim, sobre quem eu sou. Por que, irmãos, que eu começo por essa verdade? Porque é fácil a gente começar pelos outros ou pelo mundo todo. Vamos começar pela gente. E é daí que já complica para quem está no mundo. No mundo, a verdade do mundo, a verdade, vamos dizer assim, anti-evangelho, é que todos nós somos bonzinhos. Já viu essa verdade do mundo? Você, no final das contas, você é bonzinho. Aí você, olha só como está isso intrincado, né, imbricado na nossa cultura, na nossa mente. Você assiste um filme lá que tem um vilão, o vilão é super mau, o vilão é terrível, mas aí você vê uma história dele, que na verdade ele era uma boa pessoa, mas fizeram muito mal para ele, então por isso que ele se tornou esse vilão mau. Até o vilão mau, ele tem que ser primeiro uma boa pessoa, que aí foi pervertida, alguém fez algo ruim para ele, porque na cabeça deste mundo, todos nascem bom, com bondade no coração. Irmãos, o Evangelho diz o contrário, sabia? O Evangelho diz que todos nós nascemos pecador. Em Adão todos morreram e todos herdam este pecado de Adão. O Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Da onde que vem essa ideia, irmãos, do mundo, que todo mundo nasce bom? Só um parênteses aqui, né? Um filósofo, né? Não poderia deixar de ser um filósofo, falando coisa assim meio estranha, né? Um filósofo pegou uma ideia que era conhecida na Europa na época, chamada mito do bom selvagem. Os europeus começaram a ir para outros locais, como aqui no Brasil, em outros locais, e achavam que os selvagens, como eles chamavam, né, os indígenas aqui, eram pessoas muito boazinhas, muito queridas. Então eles achavam que a quem viveu sem estar em contato com a sociedade civilizada, como eles diziam, ainda era uma boa pessoa. Então esse filósofo pegou essa ideia e disse: está vendo? Todo mundo nasce bom. É a sociedade que corrompe ele. Por isso nós temos esse tipo de discurso. Fez mal porque na verdade foi corrompido pela sociedade. A sociedade corrompe sim, mas a verdade do Evangelho é mais profunda. A verdade do Evangelho diz que todos nós pecamos, estamos afastados da glória de Deus. Mas e o nosso bem? Porque até quem está em pecado pode ser bom, não é verdade? Você nunca foi ajudado por alguém que não é convertido? Eu já fui várias vezes. Gente que me estendeu a mão, que me ajudou, que me fez um favor. Como que você pode dizer que essa pessoa não é boa? Jesus diz aos que estão ouvindo ele, aos discípulos e aos outros, o seguinte: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Está vendo? Jesus está dizendo, tudo bem que a gente faça o bem, ou coisas boas, mas o nosso coração continua sendo mau. Essa é a primeira verdade sobre nós, irmãos, que o mundo não aceita, e que o Evangelho contrasta, confronta, vai contra. No final das contas, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. No final das contas, eu só sou salvo por Cristo Jesus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,14. Esse versículo contrasta muito bem com o versículo que está no mundo. É o versículo do anti-evangelho. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só em Jesus, porque somos pecadores e precisamos do arrependimento, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda iniquidade, 1 João 1,9. Então no Evangelho eu vejo a minha condição, sou pecador, mas também fui formado segundo a imagem e glória de Deus. Então há um valor que eu possuo, apesar de ser pecador. Irmãos, isso é muito óbvio para nós, eu sei que é óbvio, mas de vez em quando é bom contrastar, porque o mundo parte desse pressuposto. Nós somos educados assim, no final dos contos você é bonzinho, tá? Você não precisa de um salvador, você precisa de um ajudante celestial, né? Aquela história de você precisa que Deus te dê uma forcinha. Não, irmãos, morto não precisa que o outro dê uma forcinha para ele, precisa de vida, porque Paulo diz, Efésios 2, todos vós estavam mortos em ofensas e pecados, e Ele vos vivificou. Então é assim que o Evangelho trata a minha e a sua condição. E eu que fui salvo, eu continuo precisando de Jesus para ser bom. Sabia disso? Não é que agora eu sou salvo, nossa, agora eu sou uma boa pessoa, hein? Agora eu sou tão bom que eu posso falar mal de todo mundo, né? De quem está no erro, né? Eu vi uma história, certamente uma piada, mas eu achei muito engraçado, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando não tiver nenhum pecado é atirar a primeira pedra. Achei muito boa essa colocação, né? Em que sentido? Provocativa, né? Jesus fala para os fariseus, a quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então o camarada está querendo não ter pecado para tirar a pedra, né? Quando nós somos redimidos, irmãos, qual é a bondade que está em nós? A bondade do Espírito Santo. Por exemplo, em você existe amor? Espero que sim, né? Em você existe bondade, amabilidade? Em você existe fidelidade? Você é uma pessoa que cumpre o que diz, de palavra? Você já está fazendo a conexão, né? Isso é fruto do Espírito em você, percebe? Até a bondade verdadeira que tem em nós é fruto do Espírito, né? Por quê? Porque a verdade sobre mim é que eu fui encontrado no lamaçal do pecado, mas agora eu fui redimido, glória a Deus por isso, né? A segunda verdade que o Evangelho contrasta com a verdade deste mundo é a verdade sobre o mundo. Nós ouvimos certamente dizer que o mundo não foi criado por Deus, o mundo veio por acaso, e nós contrastamos com o que é chamada teoria do criacionismo, da criação, é o que nós vemos em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e você conhece toda a história da criação, dos 7 dias da criação, e depois nós lemos lá em João 1, que lá naquele princípio, também o verbo, que é Cristo, o Logos de Deus, estava com Deus. Então nós cremos que Deus criou o mundo, e isso é importante, irmãos. Por que é importante? Não só pela verdade que é uma verdade que Deus criou o mundo, que o mundo não foi criado por acaso, em uma grande explosão ou qualquer coisa do tipo, mas existe uma verdade que vem desta realidade. Sabe o que é? Se Deus criou o mundo tem propósito, percebe? Se Deus criou o mundo testemunha da glória de Deus. Por isso que Jesus pode olhar para os passarinhos e falar, observa os pássaros, o Senhor cuida deles, eles não semeiam, mas eles comem bastante. Os lírios do campo, se veste melhor do que Salomão, eles não fiam nem tecem, mas estão tão belos aí. Você consegue olhar para o mundo e enxergar Deus, enxergar propósito, consegue ver aquilo que alguns chamam de revelação comum, graça comum. Por quê? É pelo testemunho da natureza, pelo meio das coisas visíveis, nós testemunhamos os atributos invisíveis de Deus. E isso não é pouca coisa, irmãos. Eu vou contrastar com o pensamento do mundo também. Tem um homem que ele é ateu, ele acredita que o mundo veio do nada também, né? Enfim, chamado Carl Sagan, não sei se já ouviu falar dele. Ele ficou muito famoso com uma espécie de um poema que ele fez sobre o mundo. Eles mandaram uma sonda espacial para, isso de fato aconteceu, cientista, para descobrir, acho isso muito bacana, me interessa bastante. Mas essa sonda, lá na década de 70, 80, chegou no ponto mais distante que poderia chegar, o que tinha chegado até aquele momento. E ela ia perder o contato com a Terra e tirou a última foto virada para a Terra, lá longe, milhões de quilômetros longe, né? Tirou uma foto, e aí a foto ficou super famosa, saiu em tudo que é lugar, revista, jornal, televisão, e a Terra era um pontinho, assim, um pontinho azul. Aí o Carl Sagan fez uma poesia chamada Pálido Ponto Azul, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, em que ele enaltecia o fato de nós não sermos nada. Olha o que a Terra é, um pálido ponto azul.
E nós ainda dentro dessa terra, nossos problemas são tão pequenos, tudo mais, parece tão bonito, irmãos. Mas você sabe o que ele está vendo? Ele está vendo uma falta de propósito. Nós não somos nada, não fomos criados para nada e vamos acabar. Não. Se nós cremos que Deus criou esse mundo, sabe o que nós cremos? Em propósito. A mesma estrela que foi vista pela sonda, os profetas já olhavam para as estrelas, sabia? Os profetas olhavam e falavam que o Órion e a Úrsula testemunhavam da grandeza de Deus. As estrelas são as mesmas, os astros são os mesmos, mas a diferença é como nós enxergamos este mundo. Alguns olham para esse mundo e dizem, não tem propósito nenhum viver aqui. Mas a verdade do Evangelho é que este mundo foi criado por Deus. Está corrompido pelo pecado? Está, mas ainda há beleza de Deus neste mundo. Que coisa gloriosa, né? Então, a verdade do Evangelho contrasta com o anti-evangelho que não tem propósito. Outra coisa também, a verdade do Evangelho sobre o mundo, sobre esse mundo, é que Deus governa este mundo. Sabia disso? Eu preguei aqui em Miqueias, né, bastante tempo, e eu gosto daquela, é uma poesia, mas é uma visão de Miqueias, né, em que Deus sai do trono, vem pisando, os montes começam a fumegar, ele pisa sobre as nuvens. É a visão como se Deus estivesse assentado num local muito grande, ele fosse tão grande que só de pisar, os grandes montes já derretiam. Esta é a visão que o profeta tem de Deus, sabe por quê? Vocês têm reis aí no mundo? Vocês têm gente que manda? Espera só para que vocês enxerguem o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando o verdadeiro rei, o Deus de verdade. Ele vem pisando sobre o mundo e ele governa sobre o mundo. É verdade, irmãos, que por vezes nós não vemos ou não percebemos Deus reinando, mas ele é Senhor sobre este mundo. Ele é Senhor e o reinado voltou totalmente, né, ao governo de Deus na morte e ressurreição de Jesus. Ali fala que Deus o exaltou soberanamente. Então, a verdade sobre o mundo é que ele foi criado por Deus, portanto, a propósito, e que Deus o governa, portanto, ele não está desgovernado, não. Nós vemos caos, nós vemos notícias ruins, mas o Senhor ainda é Senhor sobre o mundo, ele ainda governa sobre todas as coisas. E por que não dizer, ele governa sobre a sua vida? Se nós formos controlados pela verdade do Evangelho, não vou nem chamar de controlado, tá? Se a gente for banhado da verdade do Evangelho, nós perceberemos que Deus governa as nossas vidas. Nós lutaremos em oração para enxergar isso. Mas se nós formos banhados da verdade do anti-evangelho, a gente se desespera, porque aí acabou tudo, né? A terceira coisa que o Evangelho contrasta com este mundo, Apocalipse 1,16, coloca para mim, fazendo favor. É um tanto quanto intrigante ler esse texto, porque ele tem, Apocalipse, né, de toda uma simbologia. Está no começo do Apocalipse, e eles veem Jesus, e na sua destra tinha 7 estrelas. Toda a demonstração ali de Jesus, irmãos, é um simbolismo de grandeza, de reinado, de poder, né? Então da boca saiu uma espada como um justo juiz, né, que vai julgar. A espada ela passa entre vamos dizer assim, entre o certo e o errado, né? Ela consegue dividir o que está certo do que está errado. O rosto como o sol, também demonstrando justiça, demonstrando sabedoria, né, na sua força resplandecente. Mas o que eu quero frisar são as 7 estrelas que tinha na mão. É interessante como Deus usa a simbologia deste mundo para demonstrar que esse mundo está errado. Olha que coisa maravilhosa, né? Por quê? Existia uma crença naquela época, que é a crença do que hoje se tornou a astrologia. Eu esqueci agora o nome dos signos. Sabe os signos? Se você é de Escorpião, de Câncer, de Libras, tá? Espero que você não seja de nada disso, tá, irmãos? Então, que você não se reconheça com nada disso. Mas é dito isso. Como que é os signos hoje em dia, né? Que é um descendente direto desta crença, que está representada aqui de uma certa forma diferente. Os signos é o seguinte: você nasceu em tal data, você é deste signo, então você vai ser assim, daquele jeito, daquele outro jeito, né? E o signo é ótimo para a gente botar a culpa nos outros do que a gente faz, né? Ou melhor, nem nos outros, coloca a culpa nas estrelas, né? Eu fiz assim, mas porque eu sou de Libras, tá? Então não tinha como fazer diferente. Olha que irresponsabilidade, né? Naquela época, irmãos, e esses signos eles vêm de uma grande história. Naquela época existia algo, claro, um tanto quanto diferente, mas ainda assim próximo a isso. Quando se nascia, se fazia essa percepção
das estrelas. Conforme as estrelas, e dizia ali de 7 principais estrelas, conforme elas estavam, sua vida seria assim, assim ou assado. Uma espécie de signo daquela época, né? E aí, Jesus é visto como? Com as 7 estrelas na mão. As 7 estrelas na mão. Sabe o que está dizendo? Quem controla a história da sua vida não é astrologia, não é signo, não é nada do tipo. Quem controla a história da sua vida é aquele que tem as 7 estrelas na mão. Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Que coisa dignificante para nós. Sabe o que nós aprendemos aqui? Ele está no controle da história do mundo. A história do mundo está nas mãos de Jesus. Esta é a outra verdade do Evangelho, que é contra a verdade do anti-evangelho. Quais são as 2 verdades do anti-evangelho que eu posso frisar aqui? Aliás, uma dessas eu falei, né? Uma outra, aliás, dessa questão do signo. Mas uma das verdades do anti-evangelho é o chamado mito do progresso. Já ouviu falar no mito do progresso? É o seguinte: nós vamos construir cada vez mais coisas e a vida vai melhorar e as coisas vão crescer e logo nós não precisaremos de Deus. O mito do progresso a gente pode chamar de mito da Torre de Babel. Logo a gente não vai precisar mais de Deus não, gente. Olha a ciência aí. Eu não sei se eu falei aqui numa mensagem, mas certamente eu falei em algumas conversas, que eu vi uma notícia há 1 ou 2 semanas atrás, que uns cientistas estão propondo que em 2050 eles vão alcançar a imortalidade. Não sei se você chegou a ver essa história. Em 2050 vai alcançar a imortalidade. Que coisa fantástica, né? Que mito da Torre de Babel. Sabe o que isso quer dizer? Com o progresso, logo a gente não vai precisar mais de Deus, né? Não vai precisar mais dessas crenças bobas aí ultrapassadas. Essa é uma das verdades do anti-evangelho. A outra, um tanto quanto parecida com essa, talvez você não tenha ouvido falar, tá? Mas a ideia de olhar para a história e reescrevê-la, ou tentar destruir a história. Isso está muito em voga, especialmente em universidades, né? Em que a história não serve mais para nada. Vamos destruir, vamos reescrever a história. Ou você olha com o mito do progresso, com a ciência, com o que nós temos, nós vamos chegar a um tempo de não precisar de Deus. Ou você olha com essa forma de reescrever a história, ressignificar, criar tudo de novo. E qual que é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho é o que hoje nós chamamos de história da salvação. Irmãos, eu me lembro de um pastor comentando que quando ele era criança, adolescente, muito curioso por ler a Bíblia, e não tinha Bíblia em casa, ou não tinha acesso, quando ele conseguiu uma Bíblia, ele foi lá ler a Bíblia, e ele tomou um susto, uma surpresa, que para ele foi estranha. Sabe qual foi? Como assim a historinha na Bíblia? Eu achei que ia ter um monte de coisa assim, tipo fórmula mágica, essas coisas, né? Ele estava esperando alguma coisa desse tipo. Um monte de história. Sabe por quê, irmãos? Porque essas histórias vão treinando o nosso coração para a gente perceber que a verdadeira história é a história da salvação, é a história do que Deus está construindo no mundo. Que coisa maravilhosa! A história do mundo é a história do Evangelho, não a história mentirosa do anti-evangelho, que não precisamos de Deus ou qualquer coisa desse tipo. Não, a verdadeira história é a história do que Deus está fazendo no mundo. Ele o criou e Ele organiza a história segundo a vontade dEle. Agora a gente pode olhar para trás e dizer sim, Deus chamou um povo, foi o povo de Israel. Deus preparou aquele povo para receber o Messias. Veio para o que era os seus, mas o que aconteceu? Os seus não receberam. E o auge da história foi num monte chamado Gólgota, Monte Caveira. O auge da história foi o Filho de Deus crucificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o auge da história aí. O auge da história foi esse. Ele crucificado e ressuscitado, nessa junção da obra completa de Jesus. Esse é o ponto máximo da história. Mas ela não acaba por aí, irmãos. Sabia? O mundo também possui uma história do fim do mundo. Qual que é a história do fim do mundo? São duas, né? Ou o planeta vai ser destruído daqui 10 bilhões de anos, ou sei lá quanto, né? Não estou muito por dentro disso. O mundo vai ser destruído, o planeta logo vai acabar, só tem alguns milhões de anos aí, né? A Bíblia diz que de fato o mundo vai ser destruído em fogo, mas ela promete um novo céu e nova terra, né? Ou nós vamos viver através de uma utopia, né? Viver correndo atrás de um mundo perfeito aqui neste mundo. Não, irmãos. Sabe o que a palavra nos promete sobre o Senhor da história? É que o fim
na verdade não é o fim, é um novo começo. Sabe o que tem no fim? A vinda de Jesus. No fim é um novo começo, porque Ele vem nos buscar, Ele vem julgar este mundo, e Ele vem trazer um novo céu e nova terra. E aliás, irmãos, a gente fica preparado, porque diz Paulo que é no momento, no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, né? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? Porque convém que isso que é corruptível se reviste de incorruptibilidade, o que é mortal se reviste de imortalidade. Quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Paulo ainda dá até uma provocada na morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, a força do pecado é a morte, e o aguilhão da morte é a lei, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo, com outras palavras, né? Gente, você sabe qual é o final da história? Aí talvez alguém levante a mão: vamos ser destruídos. Não. Qual que é o final da história? Esse mundo vai acabar, tudo vai virar aqui em caos. Não. Deixa eu contar para vocês, no momento, no abrir e fechar de olhos, este é o final da história, é o começo. O final da história é um novo começo, porque é Jesus vindo para buscar a sua igreja. Que esperança maravilhosa, irmãos. Combina com aquela ideia de propósito que nós vemos ali na criação. E por final, nós também, a verdade do Evangelho também contrasta sobre o que eu já falei aqui, sobre mim, sobre a minha vida, sobre o mundo e sobre a história, mas contrasta também sobre o Salvador. Quem é o Salvador deste mundo? Para nós é óbvio, né? E é claro, espero que seja, né? Mas este mundo, irmãos, possui vários salvadores, né? Salvadores, exatamente, né? Muitos salvadores, e que na verdade nós chamamos corretamente de ídolos. Muitos ídolos. Eu alistei alguns ídolos aqui que servem de salvação neste mundo: dinheiro, estado, prazer, religião, segurança pessoal, trabalho, enfim, você pode alistar outras coisas também. Quanta gente querendo escrever o seu nome na história deste mundo, porque não foi salvo por Cristo Jesus. Que coisa interessante, né? O mundo possui muitos ídolos, e estes ídolos tentam trazer a redenção. Ou seja, o significado da vida é aqui, então eu preciso correr atrás desses ídolos para eu ter sentido de vida. Mas quando a gente olha para a verdade do Evangelho, Romanos 3:23, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Mas o 6:23, você deve se lembrar também, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós proclamamos que existe um Salvador, irmãos, nós estamos tendo problema com esse mundo, sabe por quê? Porque se tem um Salvador, é sinal que o mundo está em pecado, está em condenação, eles não gostam de ouvir isso. Se tem um Salvador, que é Jesus, está em contraste com todo e outro Salvador que este mundo propõe. Mas esta é a verdade do Evangelho. Se nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós cremos e vivemos dessa forma. Isso é libertador. Como que Cristo nos salva e por quê? Cristo nos salva por meio de um sacrifício real, sacrifício verdadeiro. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. É um sacrifício verdadeiro, aconteceu em nosso lugar, ele levou a nossa culpa, e tem tantos textos para demonstrar isso, além desses, né? Mas eu também sou salvo por meio do que a gente chamaria de uma apropriação desta verdade, que é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e confessamos a Cristo Jesus, nós somos salvos. E agora, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Estas verdades tão simples para nós, o mundo não pode entender. Mas nós também somos salvos, irmãos, para alguma coisa. Nós somos salvos para um relacionamento pessoal. Porque agora Ele nos chamou e nos chama de filhos. Nós somos chamados de filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E Ele coloca o Espírito dEle em nossos corações, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Somos chamados para um relacionamento pessoal. Mas tem uma outra coisa também, que aí também faz um grande contraste. Quando nós somos salvos por Jesus, quando nós temos um relacionamento pessoal com Ele, Jesus começa a matar em nosso coração todos os outros ídolos, todos os ídolos. E Ele começa a criar em nós uma espécie de antivírus de ídolos. Por exemplo, eu falei de um ídolo aqui, que é o dinheiro.
O dinheiro, irmãos, não é para a gente jogar ele fora, tá? Ele não é que ele é sujo por si mesmo, não. Jesus concebeu a existência do dinheiro, mas agora ele não é um ídolo no nosso coração. Tanto é que Paulo fala a Timóteo, diga aos ricos que não coloca a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Paulo está fazendo? Vai lá para o rico e fala assim, toma cuidado para não virar um ídolo. Pode até ter dinheiro, mas é a incerteza da riqueza. Coloca a sua esperança em Cristo. Percebe? O ídolo do prazer, o prazer momentâneo, que pega tanta gente em tantos vícios, por exemplo. Agora a gente olha para Jesus indo para a cruz e carregando a cruz, dizendo, ele carregou pela alegria que lhe estava proposta. Coisa maravilhosa. Portanto, eu tenho um prazer maior do que o momentâneo, que é o de servir Jesus. Quando nós encontramos Cristo, o Salvador, ele nos salva e ele vai nos retirando o amor aos ídolos. É aquela história de que o povo sai do Egito, mas é 40 anos para o Egito sair do coração do povo. A gente se converte e Deus vai criando em nós o antivírus contra os ídolos deste mundo. Irmãos, e o mundo não gosta de ouvir isso não, viu? O mundo não gosta de ouvir que o Salvador é Jesus e que nós dependemos dele. Talvez por isso eles perseguem tanto a igreja de Jesus, porque ela pensa e vive diferente e serve a outro Deus. Por fim, irmãos, nós enxergamos o mundo, a verdade do Evangelho nos faz enxergar o mundo de forma tão contrastante com a verdade do anti-evangelho e produz em nós, talvez, 3 coisas que este mundo não tenha, que eles desejam tanto. Sabe o que é? Uma verdadeira fé, porque é a fé no Salvador, não é a fé da fé, a fé no talvez, se eu tiver muita fé as coisas vão dar certo, não, é a fé em Cristo Jesus. A nossa fé tem um objetivo, tem alguém que é Cristo Jesus, e ele não vacila, ele é poderoso, ele nem tosqueneja, nem cochila, né? A segunda coisa, esperança. Este mundo está desesperado e desesperançoso, mas nós temos uma viva esperança em nosso coração. E a terceira dela, o quê? O amor, né? Estou aqui aplicando 1 Coríntios 13. Permanece, pois, agora a fé, a esperança e o amor. Permanece aonde, irmãos? No mundo? Não, em nosso coração. Naquele que acolheu o Evangelho e a sua verdade e vive em conformidade com Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver assim, viu? Com a verdade do Evangelho e aplicando isto em nossas vidas, talvez precisando contrastar esse mundo, mas primeiro em nossa vida, em nosso viver, e depois, quem sabe, pregando o Evangelho aos que estão próximos de nós, né? Quero orar contigo, que a gente tenha a possibilidade de aplicar isso em nossos corações, em nosso viver. Deus de amor, obrigado por estarmos aqui, por cada irmão que se adentrou neste recinto esta noite, e que a gente possa enxergar este mundo com os olhos que o Senhor nos deseja ter, com um entendimento iluminado pelo Espírito Santo, entendendo que o Senhor é Senhor da minha vida, é Senhor Criador deste mundo, Senhor da história, Tu és o Salvador, Pai. Então me ajude a olhar para a minha vida, a minha existência, e nós aqui como igreja também, entendendo que Tu és soberano, Tu és gracioso, Tu estás acima de todos, Tu és exaltado sobre todos, Pai. E obrigado, porque o Senhor não revelou isso aos grandes, aos nobres, mas revelaste aos pequeninos, Senhor. Nós te damos graça, como mesmo Jesus já havia dado graças por isso, Pai. Oramos em nome de Jesus.